Cumprimentamos os irmãos, os nossos amigos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Com muita alegria cantamos esse hino nacional dos adventistas, né? Breve Jesus voltará. Que seja uma realidade em nossa vida e em nossos dias. Este momento importante que nós iremos orar a Deus, quero convocar aqueles que têm seus pedidos, a sua prece para entregar a Deus, que leve seu pensamento agora. Estamos com o propósito de orar pelas famílias da nossa igreja, pelas nossas famílias e pelo Santo Sábado, que o Senhor continue nos ensinando como guardar o seu santo dia. Hoje nós vamos aprender na palavra do Senhor sobre essas verdades tão importantes em nossas vidas. Convidamos a todos que possam se ajoelhar para falarmos com Deus. Santo Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo e amado nome. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que estamos aqui para te louvar, para te adorar e render louvores a ti. Ao glorioso Espírito Santo, que nos ensina, que nos aconselha, que toca na nossa mente para que possamos arrepender daquilo que não agrada ao nosso Deus. Estamos te louvando, estamos te adorando e falar que só o Senhor é digno de todo louvor e de toda honra. E nesta manhã, Senhor, queremos falar que todas as famílias, tanto aqui presentes como as que estão representando, estamos carentes do Senhor. Estamos necessitados do Senhor. Queremos aprender a te louvar, queremos aprender sobre o verdadeiro sábado, como adorar nesse santo dia. Também, Senhor, pedimos pelas crianças. São crianças que estão crescendo aí. Nós vimos que tudo tem uma brevidade. O Senhor abençoe cada criança, cada pai, cada mãe. Porque nós sabemos, Senhor, que educar uma criança não é fácil. Mas com a sua ajuda, com a sua misericórdia, nós vamos em frente, porque assim que o Senhor mandou, que nós sejamos sempre em frente. Portanto, ó Deus, nos ajude a cada dia. Abençoe a saúde da tua igreja, tanto física como espiritual. Que nós possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Dá-nos agora a tua bênção, abrir a tua palavra. O Senhor abençoe a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos receber a tua mensagem com alegria e praticar conforme o seu querer.
Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É uma alegria nós estarmos aqui para falar da palavra de Deus, sobre o que Deus nos ensina. Hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse. Na realidade, o Apocalipse tem muita coisa para nos ensinar, mas nós queremos falar sobre duas coisas, que é a breve volta de Jesus e o Santo Sábado. Em Apocalipse 1, verso 9, eu queria que alguém lesse, por favor. Vou pedir a gentileza que alguém possa ler. Obrigada, irmã. Aqui, no capítulo 1, verso 9, ele está falando: irmão vosso fui preso, né? Onde? Na ilha de Patmos. Porque ele fala, né? O apóstolo João, apóstolo de Jesus, foi levado como prisioneiro para a ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, por pregar o Evangelho e recusar a adorar o imperador, que era o Domiciano. Por esse motivo, ele foi para essa ilha no Mar Egeu. E esse local era destinado para os prisioneiros, tanto políticos como prisioneiros religiosos. Nós vimos aqui, irmãos, são dois assuntos que nós queremos tocar nessa manhã, que são dois pontos abordados em Apocalipse, que é a breve volta de Jesus e sobre o Santo Sábado, que é a ira, né, do inimigo de Deus contra os mandamentos do Senhor e contra o conhecimento sobre a volta de Jesus. Nós cantamos aí fome, guerra, e tudo isso nós temos visto, não é? A gente liga o celular está lá, liga a televisão está lá, e todos os assuntos a gente vê falar sobre guerras e movimentos de guerra, países ainda que não estão estourando em guerra armada, mas estão em conflitos internos. Outro dia eu vi uma mensagem do pastor Luiz falando sobre isso. Aí tem um comentário que fala assim: a Bíblia fala dos evangelhos, né, e registra o ministério de Jesus aqui na terra. Quando a gente abre os evangelhos, a gente conhece as curas, né, que Jesus fez, multiplicação de pães, restaurando pessoas, tratando o sentimento, né, daquela mulher, por exemplo, que foi lavar os pés de Jesus e enxugou com o cabelo. Aquela mulher, ela era uma mulher sofrida intimamente, e Jesus conheceu o sofrimento daquela mulher e ela foi restaurada e ela foi uma outra pessoa. O que fala que Deus pode fazer por nós é o que está na Bíblia. Então a Bíblia é um livro eficaz, né, vivo, porque em Hebreus fala que ele pode transpassar nossa medula e fazer a diferença em nossa vida. Amém? E glória a Deus porque ele deixou esse livro. E aí ele fala que o Apocalipse revela o ministério de Deus, de Jesus, lá no céu. Então, quando fala da revelação, não tem nada oculto para nós. Deus, pela sua misericórdia, ele colocou aqui na palavra. Ele colocou aqui na palavra. E fala que é viva e eficaz, porque até hoje esse livro vem fazendo milagres em nossas vidas. Desde que nós o abramos, né? E façamos boa leitura, com oração, com súplica, para que o Espírito Santo nos atenda. Então, são verdades guardadas em nosso coração, para que possamos viver
nesse propósito. Eu vou confessar para vocês que tem alguma coisa dentro do livro do Apocalipse que não dá para entender. Então eu peguei um texto, um vídeo do pastor Rodrigo Silva, e nós vamos ver algumas das coisas que eu realmente tinha dúvida como que foi para João chegar até lá. Eu não sabia realmente como que era os detalhes disso. Então a gente tem que ir atrás, né? Se eu tenho dúvida, alguém pode ter também. Então nós vamos pegar dá uns 18 minutos esse vídeo. Vamos lá. Aqui ele vai falar, a parte mais importante que nós vamos pegar é aí mesmo, Danilo. Ele tem as curiosidades de Laura, a esposa dele, essa parte nós vamos pular, porque não é importante assim, então, para esse momento, né? Como nós temos um tempo ali, correndo. A qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Pode passar, Danilo, esse. Isso foi escrito há 2000 anos, nesse lugar onde eu estou, na ilha de Patmos. E é um privilégio poder falar do Apocalipse para você, no lugar onde João esteve, no lugar onde o livro foi escrito. Para mim é muito prazeroso estar trazendo a palavra de Deus até o seu coração. É muito tempo, né? E eles mais um pouquinho. Icônicos aqui, cristãos, mas o que me interessa são esses fragmentos de mármore que estão aqui, que datam desde o primeiro século antes de Cristo até o segundo século depois de Cristo. Porque esses pedaços de pedra contam uma história interessante que faz parte do contexto da produção do livro do Apocalipse. Você vai entender que a ilha de Patmos não era uma prisão no sentido convencional da palavra. João não estava preso numa ilha de Alcatraz, não era nada parecido com isso. Patmos era um lugar prestigiado no tempo romano, e você vai entender melhor a razão desse prestígio daqui a pouco. Mas deixe eu mostrar para vocês o que esses pedaços de pedra podem me contar da história de Patmos. Aqui havia um grande templo à deusa Artemis, também chamada de Diana dos Efésios. Nós já gravamos um programa sobre isso em Éfeso, e você aprendeu muito sobre o culto a Artemis e a importância da cidade de Éfeso para toda a região, para proclamar o culto ao imperador Domiciano e também à deusa Artemis. Aqui em Patmos tinha um grande santuário a essa divindade. Tanto é que nós temos aqui, por exemplo, esta pedra que está no chão, e ela é importante porque ela traz uma inscrição grega acerca dos lampadistas. O que seriam lampadistas? Na época das Olimpíadas, havia um tipo especial de atleta, um corredor, que ele ia correndo com uma tocha na mão, entregava para o que estava à frente, esse então corria com a tocha, entregava para o outro, como se fosse uma corrida de revezamento. E aqui em Patmos ocorriam muitos desses campeonatos. Então você vê que só o fato da ilha sediar Jogos Olímpicos já mostra a importância dela. Mas além dos Jogos Olímpicos, nós temos várias estelas votivas. O que seriam isso? Pessoas que tinham uma graça alcançada, de acordo com a crença da época, porque uma divindade acabou, na compreensão delas, realizando um milagre. Então elas vinham aqui e colocavam uma estela comemorativa em homenagem àquela divindade, contando o seu nome, de sua família e o benefício que elas receberam daquele deus ou daquela deusa. Alguns deixavam o seu próprio retrato, como você pode ver aqui, colocado como se fosse um emblema. Ele mandava, geralmente quem era rico de fazer isso, esculpir o seu próprio rosto em mármore e o rosto da sua esposa, como esse casal aqui fez, e deixar reservado um lugar. Aliás, nesse canto aqui, eu tenho inclusive uma peça, um pedaço da cabeça do deus Dioniso, o deus do vinho, que os romanos chamavam de Bar. O curioso é que o culto a Bar, embora ainda seja um mistério para nós como funcionava a sua liturgia, tinha naquela época uma certa predominância, inclusive aqui na ilha, o que mostra que eles eram tremendamente sincretistas na sua forma de liturgia, de religião, de culto. Mas a principal deusa adorada aqui é a deusa Artemis, não esqueça disso. Então nós temos justamente nessa ilha uma simbiose política do culto a Artemis e o culto ao imperador Domiciano. Por fim, eu quero mostrar uma última pedra que está aqui. Esta inscrição ela é importante
porque ela traz justamente o testemunho da filha de Glaucus, que era sacerdotisa da deusa Artemis. Ainda não podemos encontrar vestígios assim significativos de um grande templo de Artemis que houve aqui nessa ilha, mas o fato de encontrarmos pedras comemorativas como esta, falando da sacerdotisa de Artemis, os vários bustos e colunas votivas que estão aqui, nós entendemos que esse lugar era um centro de adoração, um centro político e, ao mesmo tempo, uma prisão política. Esses detalhes que eu dei já ajudam, pelo menos de início, a desenhar o porquê do apóstolo João ter sido banido para esta vida. Muitos, ao estudarem a história do cristianismo, conhecem a ruptura que houve em 1517, quando o protestantismo se iniciou, rompendo com a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas poucos conhecem uma outra ruptura anterior, ocorrida no ano 1054, quando a Igreja Oriental se separou da Igreja Latina Ocidental. Eu não vou contar essa história aqui para não fugir muito do propósito desse programa, que é mostrar para você o contexto histórico do Apocalipse Ecumênico de Patmos. Mas eu fiz referência a isso porque o monastério que nós acabamos de visitar é da Igreja Grega Oriental, que faz parte dessa ruptura que eu acabei de mencionar. Eles têm uma liturgia diferente, uma teologia bem distinta da Igreja Ocidental. O seu chefe é o patriarca de Constantinopla e não o Papa em Roma. Mas, continuando a minha explanação, por que eu estou fazendo referência a esse monastério? Primeiro, por causa do museu que nós acabamos de ver. E, em segundo lugar, porque há alguns indícios arqueológicos de que embaixo de onde está atualmente esse mosteiro ficava o templo da deusa Artemis, aqui em Patmos. E eu quero deixar bem claro que o culto a Artemis, associado ao culto ao imperador Domiciano, que queria ser reverenciado como um deus ainda em vida, foram os responsáveis pelo banimento de João, desde a cidade de Éfeso até aqui, para a ilha de Patmos. Mas para você entender isso, deixa eu explicar melhor de onde vem essa história, essa origem, essa unificação de Artemis com esse lugar. O nome Patmos, na verdade, deriva do nome Latmos. Latmos de Cária seria um lugar na Ásia Menor, onde, de acordo com a mitologia grega, a deusa Artemis estava aprisionada. Então ela conseguiu fugir de lá, veio para esse lugar, e essa ilha que estava submersa deveria ser o lugar, o centro de sua adoração. Então, ainda de acordo com esse mito, a deusa Artemis, juntamente com Apolo, o seu irmão, solicitaram a Zeus que trouxesse a ilha para a superfície. Então a ilha de Latmos subiu, e depois Latmos acabou virando Patmos. E como você tinha essa origem mitológica, nada mais justo, de acordo com a crença da época, do que ter aqui um santuário para demarcar essa parte da crença popular relacionada ao culto à deusa Artemis. Então, o que eles fizeram com o apóstolo João, trazendo-o como prisioneiro para esse lugar, não foi banido para uma ilha deserta, como muitas pessoas pensam. Há leitores da Bíblia que equivocadamente pensam que João foi enviado para uma masmorra, para uma mina, para ficar quebrando pedras, acorrentado. Não. João estava num lugar povoado, que, como eu mostrei lá no museu, tinha competição olímpica, tinha peregrinação religiosa, tinha uma vida civil muito estável. João, na verdade, estava preso numa cadeia de circunstâncias. Ele era um prisioneiro político. Você compreendeu? E o fato de trazê-lo justamente para cá faz todo sentido, porque em Éfeso, João estava se levantando contra dois tipos de culto que estavam sendo oficializados. O culto a Artemis, que estava sendo propagado entre muitas pessoas, inclusive entre membros da igreja, e o culto ao imperador. Então é como se dissesse: tá bom, já que você está pregando contra Artemis, agora você vai ter que morar de frente do santuário de Artemis. Então João pode ter vivido em qualquer lugar nas cercanias deste monastério, que, como eu falei na época, não era um monastério, mas um templo da deusa Artemis. E tudo isso faz sentido para dar um quadro contextual maior
a passagem de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que começa assim: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu e ouviu. E no verso 9 ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Uma das provas que João estava aqui numa prisão política é que ele podia, sim, enviar cartas e documentos para fora da ilha. Aliás, alguns até acreditam, de acordo com uma tradição patrística, que João tinha um secretário que o ajudava a escrever essas cartas e essas porções do Apocalipse. Esse secretário chamava-se Própolis. E eu vou voltar a mencionar quando formos conhecer agora a famosa Caverna do Apocalipse. Um lugar que, de acordo com a tradição local, seria onde João teve as suas visões. Vamos agora visitar esse lugar. Na reconstrução da história do cristianismo, da história bíblica, como estamos trabalhando com fragmentos de história, alguns elementos podem ser colocados de maneira taxativa, ou seja, nós temos evidências arqueológicas, historiográficas, fontes primárias, que acentuam a possibilidade daquilo ter sido exatamente daquele jeito, naquele lugar. Há outras partes, outros capítulos da história que já são mais hipotéticos. Aí nós já acentuamos como uma possibilidade. É como se eu dissesse: João esteve na ilha de Patmos, mas pode ter sido lá em cima, lá embaixo. E é uma terceira categoria de elementos que já são mais parte da tradição. Nós não podemos necessariamente validá-los do ponto de vista da arqueologia ou da história, mas como fazem parte da tradição cristã, é interessante conhecê-los. E um deles está justamente aqui. É chamado de a Caverna de João Evangelista, o local onde João teria tido as visões, as revelações que produziram o livro do Apocalipse. Como eu falei, isso é uma tradição cristã. Nós não temos como mensurar arqueologicamente isso, nem assinar embaixo, nem mesmo confirmar. Mas como é um lugar muito visitado aqui na ilha de Patmos, eu resolvi trazer você também até esse local para que você possa ver, de acordo com a tradição da Igreja Ortodoxa, onde eles dizem que João teria tido as suas visões apocalípticas. Vem comigo. É esse local aqui. Por se tratar de um lugar religioso, eu vou falar com um tom de voz mais baixo para respeitar a reverência daqueles que vêm aqui para fazer suas orações, fazer seus pedidos, ou seja, devemos ter ética com a religião de todos. Esse lugar aqui, como você vê, tem vários símbolos da Igreja Ortodoxa, os ícones, quando você vê Jesus crucificado, há muitas imagens de Maria, porque Maria fez parte de toda a discussão quando houve essa cisão no ano 1054 de nossa era. E logo aqui você tem um grupo de pessoas fazendo suas preces e a gruta. Eu vou passar por esse lado aqui para não atrapalhá-los. Vem aqui comigo, Luciano. Esse lugar aqui, essa gruta, é onde a tradição vai dizer que João teve a sua visão. Eles até chegam a ser mais detalhistas, que era um lugar ali, um sobressalto, onde João teria usado uma pedra aqui no travesseiro e colocado a sua cabeça enquanto fazia sua prece a Deus. Então Deus envia o seu anjo e aquele anjo começa a mostrar a João as imagens apocalípticas do futuro da igreja, do futuro do mundo, do juízo final. Como eu disse, é uma tradição religiosa. Eu não posso consubstanciar isso do ponto de vista arqueológico, mas é um lugar muito visitado e reverenciado por pessoas do mundo inteiro. Ao sair aqui da gruta, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eles colocam aqui na parede o texto do livro do Apocalipse em grego.
E eu quero citar algumas palavras que estão aqui para você ver como que o texto é mais rico na forma como ele foi escrito. Aqui você tem que é a significação da legislação do Apocalipse, Apocalipse, Ioannis, Teólogos, Apocalipse, de João, o teólogo. Essa palavra Apocalipse em grego, ela já tem um significado muito interessante, porque apó significa para longe de, calipto significa sombra. Então, apocalipto, algo que está longe da sombra, está revelado. Quer um método mais fácil de você memorizar isso? Eu vou ensinar duas palavrinhas para você entender. A palavra calipto, que você já aprendeu que é sombra, e a palavra eu, que significa bom. Por exemplo, Eulânia, boa fala; Eugênia, bom nascimento; Eunice, boa vitória; eucalipto, boa sombra. Percebeu? Eucalipto, boa sombra. Apocalipto, para longe da sombra. Então está o Apocalipse do teólogo João. E aqui tem uma parte do capítulo 1. Ego Ioannis, eu sou João. E lá no outro verso diz: Egenome, ente, nesso, que calimene, patimo, viatulomu, lomon tuteo. Eu, João, permaneci e estive na ilha chamada Patmos, viaton, lomon tuteo, através da palavra de Deus, ou por causa da palavra de Deus, caia martíria de Jesus Cristo. E por causa do testemunho de Jesus, aqui eu quero frisar, a palavra para testemunho em grego é martíria. Aquele termo que conhecemos em português, mártir, significa literalmente em grego testemunha. Aliás, isso é muito significativo, porque para o povo judeu, aqueles que falavam hebraico, que era a língua materna de João, no hebraico, santificar o nome de Deus é a expressão para martírio. E em grego, o testemunho também tem o mesmo significado. E João fala quanto a tudo que ele viu e ouviu. Aqui diz que ele deveria ler, que ele deveria escrever tudo que ele, sem grapson, eiston bilion, deveria escrever tudo num livro pequeno. O Apocalipse é chamado um bilion, um livrinho. Um livrinho, talvez pequeno de tamanho e conteúdo, mas grandioso de significado e inspiração. É muito significativo, sabe? Como eu afirmei anteriormente, eu não posso, do ponto de vista arqueológico, afirmar, para longe de qualquer questionamento, que a gruta a qual nós tivemos agora seria o lugar onde João teve as suas visões. Mas eu posso sim dizer, não, no encanto dessa ilha, quem sabe aqui onde eu estou, João recebeu a visão do paraíso. Mas vamos imaginar um pouco o lado psicológico do profeta. Ele estava angustiado, preocupado, porque ele havia vindo de Éfeso, deixando lá uma comunidade cristã que estava à mercê de lobos, tanto que ensinavam heresias, como aqueles que ameaçavam a liberdade cristã. Quantas orações o apóstolo não deve ter feito aqui, quantos requisitos ao céu, implorando força, implorando o Espírito Santo, ainda se apegando àquela promessa de Cristo. Muitos membros da igreja do seu tempo não estavam mais acreditando na segunda vinda de Jesus, porque João era o último dos 12 apóstolos que ainda estava vivo. E parece que Jesus nunca voltava. Onde estava a promessa de sua vinda? Pedro já havia morrido, Paulo já havia morrido, Barnabé, Tiago, vários discípulos da primeira leva de cristãos, Maria Madalena, nenhum deles estava mais vivo, nenhum deles havia permanecido até o final do primeiro século, apenas João, a última testemunha ocular dos eventos descritos no Evangelho. A tradição diz, como eu já mencionei, que havia um secretário de João chamado Própolis, ou Própolis, como alguns portugueses vão falar, que estava com ele e o ajudou a redigir o Apocalipse aqui na ilha de Patmos. De fato, quando você pega o texto grego do Apocalipse, parece que ele foi uma coxa de retalhos que alguém escreveu às pressas, em condição não tão apropriada, e depois editou de uma forma final, quem sabe, quando ele retornou para a cidade de Éfeso. Porque a história diz que João não morreu.
Depois que Domiciano saiu do poder, Nerva assumiu o controle de Roma, se tornando o novo imperador, e deu uma anistia a todos aqueles que haviam sido presos por questões políticas a mando de Domiciano. E nessa anistia expedida por Nerva, João também foi libertado, voltou para a cidade de Éfeso e lá ele escreveu o Evangelho de João e as epístolas que ele leva com seu nome. Mas vamos voltar para o período em que ele estava aqui na Bíblia. Não era uma prisão. Irmãos, gostaram de saber sobre o Apocalipse? Muito interessante, né? Eu questionava muitas vezes a causa de João ter saído, né, e ter ido para essa ilha de Patmos. E nós vimos aí que ele não aceitou cultuar esse imperador e muito menos aceitar as ideologias dele. E aí ele foi preso nesse lugar e lá Deus revela para ele. O que nós queremos enfatizar aqui, quando ele fala aí no vídeo sobre a volta de Jesus, que João tinha pressa de voltar para Éfeso, porque tinha muita coisa para ele fazer, porque ele achava assim, nossa, está demorando, tem que pregar, porque Jesus vai voltar. E ele tinha essa vontade de voltar, porque ele estava preso nessa ilha. Quando ele recebeu a anistia, que ele poderia voltar para Éfeso, ele voltou com esse entendimento de pregação do Evangelho. E aí vem para nós hoje esse entendimento dessa brevidade, porque quando fala sobre a volta de Jesus, ele fala sobre brevidade. Jesus tem pressa de salvar. Jesus tem pressa de nos tirar desse mundo. Quando Jesus viu aquele homem baixinho, Zaqueu, ele falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu estou na sua casa. Porque há pressa para salvar. Então, esse entendimento João tinha. E aí, nós vimos, a Bíblia mostra que a própria volta de Jesus tem entendimento que as pessoas dizem que é secreto, que Jesus não vai manifestar nas nuvens do céu, mas o Apocalipse vem revelando. E nós vamos ver agora, quando ele fala. Vamos ver aí, Apocalipse 1, verso 7. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de ler, porque é um texto muito importante. Alguém gostaria de ler? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos nos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se comentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, aqui está falando sobre a manifestação da volta de Jesus. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Nós falamos hoje na escola sabatina sobre quando Moisés aproximava do monte, que ele ia ou quando ele voltava, o que acontecia? O monte tremia, né? As pessoas ficavam até com medo. Era um barulho enorme. E a volta de Jesus não vai ter nada de secreto. Vai ser muito barulho. Vai ser multidões de anjos. Tem um pastor que estava falando, imagine quantos anjos. Quanto tem a população mundial? Cada um dessa tem um anjo. A Bíblia ensina assim, né? Cada pessoa tem um anjo. Então fala nuvens de anjo. Quando fala da mão fechada, que é aquele... Tem só um círculozinho, né? E depois vai abrindo. Então é tudo anjos. Ali vai formando aquele círculo. Então fica só um pedacinho para mostrar, né? Que vai aumentando, e tudo ali são anjos. E aí a Bíblia vem contando que vai ser muito barulho. E nós vimos Apocalipse, São Mateus 24, 30 e 31 também fala sobre a volta de Jesus. O que ele diz aí? São Mateus 24, 30 a 31. Vamos conferir se está de alguma coisa confirmando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os
povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de outra extremidade dos céus. Então, o que ele está dizendo aqui? Que vai ser uma volta fantástica, que vai ser muito barulho. Então, todos os moradores da terra verão. Não tem nada escondido, não tem nada dizendo que vai ser oculto. Aqui ele fala assim de Satanás e seus enganos. O livro Grande Conflito tem uma parte lá, um capítulo falando sobre os enganos de Satanás, que ele fala sobre o dia do sábado, né, que ele tenta mudar também o entendimento do sábado para o domingo, e também a volta de Jesus. Então são coisas que ele realmente quer parecer que não é do jeito que a Bíblia ensina. E aí ele está falando que quem não estudar a palavra de Deus vai ser enganado, vai adorar o inimigo, porque vai desconhecer o evento tão extraordinário. Agora, os profetas menores falam que realmente não vai ser maravilhoso para todos. Nós vamos ter uma classe que vai ficar feliz e outra classe que não vai ficar. Por isso que o convite é que nós tenhamos, como nós vimos na escola sabatina, conhecemos o pecado, pedir o perdão, o arrependimento, que haja o arrependimento em nosso coração. Por quê? Porque é um dos passaportes para a vida eterna. Então, o arrependimento que Deus oferece para nós, que Deus quer nos libertar do pecado, é através do arrependimento, né? E aqui ele fala, depois de mudar os tempos e a lei de Deus, principalmente o quarto mandamento, que para enganar as pessoas, a população, que vai deixar enfraquecida. Tem muita gente, quando nós falamos do estudo da Bíblia, a Igreja Adventista incentiva muito o estudo da Palavra de Deus. Por quê? Nós estamos rumando para esse fim. Nós estamos rumando para esse fim. Nós vimos um acontecimento que está muito rápido, realmente. Quando eu falava, eu era adolescente, eu era criança ainda, que via meu pai falando sobre isso, eu achava que era um exagero. E achava até que isso nem ia acontecer. Quando eu vejo hoje essas coisas acontecendo, eu já ouvia falar na minha casa. Meu pai falava muito sobre isso. Quando ele lia a Bíblia, ele saía com um olhão desse tamanho assim e começava a falar para nós. E às vezes a gente ficava até com medo, mas era a brevidade que meu pai queria mostrar, que ia acontecer. Era a brevidade do cumprimento das profecias que meu pai queria que nós entendêssemos. Às vezes falava, papai quer amedrontar, papai é exagerado. Não é. É a palavra. É Deus falando. Porque quando João sai da ilha de Patmos, que ele vai para Éfeso, ele vem no fundo, ele vem pensando como que ele vai atrair mais pessoas para o conhecimento. Aí aqui tem outra coisa que a Bíblia explica sobre o quarto mandamento. Quando João fala que ele viu Apocalipse 1, verso 10, que dia que fala? A Bíblia fala, o Apocalipse fala que dia que é o dia santo, né? Nós vimos aí, além de Êxodo, falando sobre o sétimo dia, nós vimos que o Apocalipse também fala. Apocalipse 1, verso 10. O que ele diz aí? Encontraram? Ele diz assim, achei-me, olha aí, o dia, ele está narrando o dia que ele recebeu a visão, né? E ele fala assim, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Onde que ele estava? O Rodrigo Silva mostrou praticamente um lugar dentro de uma gruta. Ele falou, ele colocou uma pedra, né, como travesseiro, deitou lá, e lá ele teve essa visão. Que dia que era?
Era o Santo Sábado. Aí, muitas pessoas falaram assim, não, mas a lei foi mudada, porque nós homenageamos Jesus, a ressurreição. Nós santificamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Só que a Bíblia não está falando isso, que Deus mudou de ideia, né? E aí, ele explica o dia santo, Isaías 58, 13 e 14. Qual que é o dia do Senhor? Vamos ver lá em Isaías. Alguém poderia ler, por favor, essa parte? Isaías 58, 13 e 14. Alguém encontrou? Obrigada, irmão. Isaías está contando, se você deixar de fazer a sua vontade, de tratar dos seus negócios no meu, o quê? Santo sábado, no meu santo dia. Quando João fala aqui que ele viu no dia do Senhor, ele estava indicando já que era o dia sagrado, o dia santo. Porque Isaías vem contando aí, se você deixar de fazer o meu santo dia, né? Então, ele dá até uma promessa. Irmãos, o que nós queremos dizer com isso? Nós estamos num tempo tão breve, de tanto acontecimento, tudo junto, de distorção da palavra de Deus. Mas tem um hino que fala assim, somos um pequeno povo muito feliz. Então, esse povo... Lá na escola sabatina saiu na nossa classe às vezes as pessoas falam que nós somos orgulhosos porque achamos que, eu vi isso até na internet, que nós vamos ser o povo que vai ser salvo. Não é verdade isso. Nunca na Bíblia falou que só os adventistas vão ser salvos, não falou nada sobre isso, tanto que a gente respeita todas as religiões. Mas nós vimos que de todos os lados vai ter distorção da verdade. E nós temos que, para estar embasado nisso, é só estando dentro do conhecimento da palavra de Deus. E aqui, o Apocalipse 22, 12, ele faz um convite extraordinário. Francamente, é uma coisa que deixa a gente feliz. Por quê? Quando João fala, o apóstolo Pedro também explicou, falou, olha, muitos julgam a volta do Senhor como tardia, mas é pela misericórdia que o Senhor está fazendo isso, a tardância é para dar oportunidade. Então nós temos hoje essa oportunidade que temos de estar abrindo a palavra de Deus e aprender. Então essa é a promessa de Jesus. Apocalipse 22, 12. O que ele diz aí? Muito linda essa mensagem, né? Eis que vem sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então ele fala, eis que vem sem demora. E ele fala que ele nem vem com as mãos limpas. Jesus vem com as mãos abertas, cheio de bênçãos, cheio de misericórdia, e ele vem para dar àqueles que buscaram. Então ele fala que o galardão está com ele que vai nos dar esse galardão. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? É realmente buscar a Bíblia, buscar o que Deus quer para nós, buscar a vontade do Senhor, porque ele fala os requisitos que nós precisamos para estar com Ele nas mansões celestiais. Que Deus possa nos abençoar, que nosso coração possa ter sede da palavra, ter fome da palavra. Eu estava conversando com meu filho sobre isso. Um pastor falou assim, você sonha com o céu? E eu falei, eu sonho com os olhos abertos do céu.
Primeiro dia que eu li na Bíblia que tem eu fiquei tão maravilhada com isso. Eu morava numa kitnet aqui próximo e eu fui lá contar para a vizinha que sai um trono de água. A água sai do trono de Deus e corta a cidade. Irmãos, que água cristalina, que água limpa, que água fresca. E aí Jesus fala: eu sou o pão da vida. O dia que eu descobri que esse rio sai do trono de Deus, eu saí contando na kitnet. Essa minha amiga já faleceu. Nós conversamos muito sobre a Bíblia. Contei muitas histórias para ela. Mas porque aquilo mexeu muito comigo. E aí quando fala da árvore da vida, das coisas que Deus tem, a surpresa que tem no céu, então é só através da Bíblia, através do estudo diário que nós vamos poder fazer, porque de nós mesmos não temos coragem para isso. E clamar ao Espírito Santo que nos ensine para que possamos realmente estar firmes nessa breve volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ter mais uma mensagem musical, né? Depois nós faremos a oração final. Deus. Entrego minha vida, Senhor, aos teus pés e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens eu consagro a ti. Que ore como Cristo orou, receba os seus dons pela fé e perceba que isto é um milagre, Senhor. Me ajude a ver os teus milagres. É um milagre, é um milagre de amor. Eu quero receber
Santo Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Que nos trouxeste, ó Deus, na sua casa hoje para nos ensinar o seu amor e a sua misericórdia. E que em breve o Senhor virá com as suas santas mãos com o nosso galardão. Nos ajude a cada dia, Senhor, a estarmos diante de Ti, focado em todas essas verdades que aprendemos hoje. Em nome de Jesus. Amém.